Essa questão aqui eu peguei no site da Globo, tá? Então, eu não sei qual é a cor da prova, tá registrado aqui como Enem 2012, questão 59. Ela fala o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Aí tem a fonte. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Bom, galera, indo para o passo a passo que eu informo para vocês na primeira aula de estequiometria, caso simples, vamos nessa. Primeira coisa, onde está a pergunta dessa questão? Na pergunta nós temos a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar. Que gás é esse? Só pode ser o gás butano, que ele cita aqui como gás de cozinha. Então ele atribui o gás de cozinha com a fórmula do gás butano, C4H10. Ok, e qual é a outra substância que ele está relacionando ao butano nesse texto? Ele está relacionando com o butano nesse texto? É claro que é o CO2, onde ele cita aqui, ó, a quantidade de 1 kg de CO2 que o japonês deve deixar de queimar. Esse é o gesto que está sendo citado na pergunta da questão. Então, nós encontramos a pergunta, a partir da pergunta achamos as substâncias que estão sendo relacionadas e achamos para qual delas a questão nos traz um valor. Ela traz aqui, ó, 1 kg de CO2. Então, a nossa questão é descobrir quanto de butano gera 1 kg de CO2. Vamos à resolução? Está aqui, então, a equação de combustão completa do butano. Na combustão completa de um hidrocarboneto, ele vai reagir com o gás oxigênio, o comburente, ok? Combustível reagindo com comburente, produzindo gás carbônico e água. Essa reação ela é citada algumas vezes ao longo do ensino médio. Ela é citada às vezes em estequiometria, em termoquímica com certeza, e muitos professores também gostam de trabalhar com ela em química orgânica. Antes de seguir com a resolução, vamos realizar o balanceamento dessa equação. Aproveite para revisar. Vamos ficar com os elementos que aparecem em menor número de fórmulas antes e depois da seta, ou seja, nos reagentes e nos produtos. Ficamos aqui com o carbono ou o hidrogênio. O carbono aparece nessa fórmula e nessa fórmula. O hidrogênio aparece nessa fórmula e nessa fórmula. Já o oxigênio está aparecendo em 3 fórmulas diferentes. Ele vai ser o nosso último elemento a ser balanceado. Então, vamos começar pelo que tem o maior índice. No caso do hidrogênio, eu vou apenas inverter, coloco esse 10 do outro lado. Esse 2 eu trago para cá. Agora o carbono. Note que eu já alterei a quantidade de carbono aqui. Então agora eu estou com 8 carbonos. Como o índice aqui, ó, quando não aparece nenhum valor, é 1. Então, se aqui são 8 carbonos, o número que multiplicado por 1 vai dar 8, 8 também. No caso do oxigênio, eu já alterei essas duas fórmulas que estão com oxigênio. As duas já estão equacionadas, já estão balanceadas. Então agora eu vou fazer, ó, 8 vezes 2, 16 oxigênios aqui, 10 vezes 1, lembrando sempre, ó, 10 vezes 1, 10 oxigênios. Então, 10 mais 16, vamos ficar então no total com 26 oxigênios nos produtos. Aqui nos reagentes também devemos ter 26 oxigênios, logo 13 vezes 2, 26. E a nossa equação está balanceada. Seguindo com a resolução, o texto está comparando o butano, combustível, presente aí no gás de cozinha, com a produção de gás carbônico. Inclusive, é a substância que ele traz o valor lá de 1 kg. Isolando essas duas substâncias para visualizar melhor o que eu vou fazer, então aqui, e para que eu não confunda com nenhuma outra fórmula dessa equação,
estão aqui, butano e CO2. Primeira coisa, a proporção em mol entre essas duas substâncias. Olha, eu vejo que toda vez que utilizo 2 mol de C4H10, eu produzo 8 de CO2. Não estou escrevendo a unidade, mol. Por quê? Porque o texto está querendo uma massa de butano e está me informando uma massa de CO2, que é igual a 1 kg. Então, as duas substâncias estão sendo trabalhadas em massa, consequentemente, eu vou precisar converter de mol para massa. Então, nós temos 2 vezes a massa molar dessa substância, e aí o texto me deu essa massa molar sem nem precisar fazer nenhuma conta. Ele me informou que a massa molar do C4H10 é 58 gramas por mol, ok? Massa molar, ó, gramas por mol. E a do CO2, 44 gramas por mol. Agora ficou simples. Ele quer que o japonês economize 1 kg de CO2, então nós precisamos saber quanto de C4H10, quanto de butano, de gás butano, é necessário para produzir esse 1 kg. Ao resolver essa conta, ficamos com X igual a aproximadamente 0,33 quilos. E olha que interessante, pessoal. Essa questão, quando você começa a realizar a divisão aqui para achar o valor de X, só tem uma opção onde você vai encontrar 0,3 alguma coisa. Você vai precisar continuar a divisão, que é justamente a letra B. Então ficou muito tranquilo. Você começou a encontrar aqui a divisão, começou a calcular a divisão, achou 0,3 e está vendo que vai precisar de mais alguma coisa? Somente a letra B é possível, então, de ser resposta. O Enem, de vez em quando, faz isso, tá? Coloca opções que são tão distintas entre si, que quando você começa a realizar ali aquela conta de divisão, você já vai encontrando o valor final. Nem sempre é assim, mas fique de olho porque algumas vezes isso vai lhe ajudar também a poupar tempo. E aí, tudo tranquilo com essa questão? Eu espero ter te ajudado.